Graça e paz, meus irmãos. Queremos nesta tarde parabenizar os nossos irmãos Diácono Paulo Martinho e o nosso irmão Bruno Luiz pelo seu aniversário. Hoje nós estamos vivendo aí o 7º dia da nossa quarentena, que começou no último dia 21 de março, sábado. E agora à tarde eu precisei sair aqui na cidade de Carpina para resolver umas coisas e pude ver o quanto a cidade está um tanto deserta. Pude refletir o que está acontecendo sobre a nossa nação nesse momento. E me veio à mente um texto que nós encontramos lá no livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 5 e versos 15 e 16, que nos diz o seguinte: Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, pois pecamos. O profeta Jeremias, irmãos, foi um profeta que teve um ministério muito duradouro. Seu ministério durou cerca de 40 anos, do ano 626 até o ano 586, mais ou menos, antes de Cristo, um pouco depois do povo de Judá, do Reino do Sul, ir para o exílio babilônico. E o que nós vemos é no primeiro livro do profeta Jeremias, ele anunciar esse castigo que viria sobre a vida do povo por conta do pecado. Já aqui no livro das Lamentações, não é só um anúncio, mas ele está lamentando realmente, ou seja, vivenciando os fatos que estavam acontecendo. E precisamos entender que essa lamentação não é simplesmente um choro sobre o leite derramado, não. Mas é uma postura de se prostrar diante de Deus, confessando o seu pecado, o pecado de toda a nação. E o que esse texto nos ensina é quão terrível pode ser o pecado para uma nação, para um povo. E eu quero destacar algumas coisas que o texto nos ensina aqui. Primeiro, o profeta Jeremias vai dizer: cessou o gozo de nosso coração. Ou seja, ele está dizendo que para todo o povo de Judá não existe mais contentamento, não existe mais alegria na vida daquele povo, não se tem mais satisfação. O povo não tem mais motivo pelo qual estar alegre, porque eles estavam padecendo essa terrível situação. E o texto aqui vai nos dizer também: converteu-se em lamentação a nossa dança. Ou seja, se olhava de um lado, se olhava do outro, e ninguém via mais festas, não se viam mais as comemorações que eram tão próprias do povo de Judá, um povo tão festivo. Não se viam mais as reuniões solenes, as solenidades. Isso tudo acabou, irmãos, por conta do pecado. E o texto vai fechar dizendo o seguinte: caiu a coroa da nossa cabeça. O que o texto está querendo dizer aqui é que o povo perdeu a sua governabilidade, o povo perdeu a sua autonomia, o povo perdeu a sua soberania como nação, como povo de Deus. Tudo isso por conta do pecado. É isso que o pecado faz com uma nação. Mas, irmãos, o que nós desejamos para o nosso país neste momento e o que nós precisamos fazer diante do nosso Deus é confessar o nosso pecado, não somente o nosso próprio, mas o pecado de toda a nossa nação. Vamos confessar o pecado da nossa nação, porque o que essa nação tem feito com o nome do Senhor é coisa terrível, é uma irreverência. E nós vamos ver o que é que o profeta diz aqui no versículo 19, ele diz o seguinte: Tu, ó Senhor, reinas eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. O profeta Jeremias está diante de Deus confessando o pecado de toda uma nação. E ao mesmo tempo, ele está reconhecendo que Deus é um rei eterno. É isso que a nação brasileira precisa fazer: confessar o seu pecado diante de Deus, reconhecer que ele é um rei eterno. O seu reino não há de passar. Precisa confessar diante de Deus que o trono de Deus é um trono que subsiste de geração em geração. Por que é que as gerações elas se consideram melhores do que as gerações do passado? Não! Nós estamos nos encaminhando para o tempo do fim. Deus há de cobrar dos homens todas as coisas. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos, irmãos, como crentes, fazer uma confissão nacional diante do Senhor nosso Deus. Reconhecer que Ele é o Rei eterno e reconhecer que o seu trono subsiste de geração a geração. E eu quero lembrar nesse momento aquele louvor que nós louvamos tanto na igreja, da nossa pasta de louvores, que tem por título Teu Reino. E a letra desse louvor nos diz assim: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, confessar diante de Ti o nosso pecado. Deus, perdoa, Pai, a nossa nação. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Fazer, ó Pai, com que o Teu reino chegue a todas as pessoas, a todas as vidas, e eles experimentem como Tu és um Deus amoroso e misericordioso. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todos os irmãos nesta tarde e até o nosso próximo momento. Que Deus os abençoe.